Queridos amigos de Xinguara, estamos começando mais um programa Voz do Povo, o programa da família xinguarense. Nós queremos aproveitar e agradecer todos os telespectadores que todos os dias têm acompanhado nossa programação. E hoje é um dia muito especial, vamos tratar de um assunto de muita relevância para toda a cidade de Xinguara e região. E está comigo nessa entrevista aqui hoje a doutora Cristina Fernandes de Oliveira, ela que é médica pediatra. Nós queremos agradecer, doutora Cristina, pela sua presença. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, o programa Voz do Povo. Obrigado, Marcelo, pelo convite, tá, de estar aqui. E espero que, assim, através das informações que vamos tentar passar de forma correta para a população, para que elas não tenham dúvida sobre o assunto que será calazar hoje, leishmaniose visceral. Ok, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Como vocês viram aí, hoje o nosso tema aqui é calazar, que é a leishmaniose visceral. Então nós começamos com a seguinte pergunta: o que é leishmaniose, doutora Cristina? É uma doença causada pelo protozoário da família Leishmania. Olha aí, pessoal, informações realmente valiosas. Eu tenho certeza, quero pedir a todos os nossos telespectadores, doutora Cristina, que fiquem atentos, porque as informações passadas aqui hoje, através da doutora Cristina, e depois também tem outra pessoa que vai dar continuidade nessa entrevista. E nós queremos saber de você, só existe uma forma de leishmaniose? Qual a principal diferença entre a leishmaniose? Não, existem duas formas de leishmaniose. Existe a forma de leishmaniose visceral, que é o calazar, conhecido também como calazar. E existe a forma de leishmaniose tegumentar ou cutânea. Elas são duas doenças diferentes, apesar das duas chamarem leishmaniose. Hoje aqui a gente vai dar ênfase e tratar especificamente da leishmania visceral, que é o calazar. Olha aí, pessoal, informações realmente valiosas. E qual é o modo de transmissão, doutora, da leishmaniose visceral, ou seja, o calazar? Então, o modo de transmissão da leishmaniose visceral ou calazar é através de um mosquitinho. Bem, como sempre, temos um mosquito aí mais uma vez. Nesse caso, é um mosquito palha, que tem um nome científico até um pouco difícil de pronunciar, que é o Lutsomia longipalpis. Outra pergunta aqui, muito importante: essa transmissão, ela ocorre da mesma forma no humano e também no animal, doutora Cristina? Ocorre. Eu quero esclarecer que no caso específico dessa doença, que é a leishmaniose visceral ou calazar, a transmissão ela é a mesma tanto para o homem como para o animal, que nesse caso, especificamente hoje, aqui a gente vai estar falando do cachorro, porque em termos de cidade, de reservatório, nesse momento, o que interessa para a gente é o animal doméstico cachorro. Tanto o homem como o cachorro, nós adquirimos a doença através da picada do mosquitinho palha, que é um mosquitinho bem miudinho, que quando para fica com as asas em pezinhas. A forma do humano adquirir a doença e do animal doméstico, que nesse caso é o cachorro, adquirir a doença é a mesma forma, é através da picada do mosquito. Okay, nesse caso, mosquito palha. Então, o hospedeiro, doutora Cristina, o hospedeiro é o cachorro. E também, o que eu pude entender, nós, como ser humano, também não deixamos de ser, né? Isso. Primeiro eu quero esclarecer que para você pegar o calazar, só tem uma forma, que é quando o mosquito pica o cachorro doente ou uma outra pessoa doente e pica uma pessoa sadia. Essa é a forma de transmissão, é a picada do mosquito. O cachorro doente ou uma outra pessoa doente no seu domicílio, você não pega abraçando, beijando, comendo no mesmo talher, dormindo na mesma cama.
Não pega porque a criança brincou com o cachorro. Não é essa forma de transmissão. Só existe aquela onde o mosquitinho vai lá, pica o cachorro doente ou o ser humano doente e depois pica uma pessoa saudável. Então, durante essa picada, onde o interesse dele é chupar o sangue, e ele deposita o protozoário. Nesse caso, seria a Leishmania chagassi. O que chamou a atenção é que as pessoas estão um pouco apavoradas, algumas famílias em Xinguara, pensando que tem, através do contato, como você disse, o beijo, o contato, o abraço, nada disso. O que realmente transmite o calazar é justamente a picada. É a picada do inseto. Olha aí, que interessante, muito interessante. Essa pergunta foi muito propícia aqui na nossa entrevista. Doutor, e tem outra pergunta. Quais os animais podem ser reservatório para a leishmania? Nesse caso, nesse momento, o que interessa mesmo para a população saber é que o reservatório é o cachorro e o ser humano, o homem. Nós temos 2 tipos de reservatório, o cachorro e o homem. E nós estamos aqui com a entrevista com a doutora Cristina Fernandes, médica pediatra, falando desse problema que realmente a população há uma necessidade de ter essas informações, que é justamente ligado ao calazar. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho estamos de volta. Querido telespectador, estamos de volta com mais um bloco de entrevista do programa Voz do Povo, o programa da família xinguarense. E nós queremos agradecer, em especial, a Secretaria Municipal de Saúde em atendendo o nosso convite, colocar à nossa disposição, através do SBT Canal 9, as profissionais que aqui estão nessa entrevista. Dando continuidade aqui com a doutora Cristina Fernandes, médica pediatra. E eu queria ver com você, doutora Cristina, uma pergunta aqui. Quais são os sintomas da doença? Então, eu quero assim, tentar esclarecer o máximo possível de uma forma mais simples para que a população entenda. Os sintomas do calazar, eles são prolongados. Até porque o calazar, diferente dessas outras doenças que a gente teve agora, igual o chikungunya, o calazar, ele pode ser mais demorado. O tempo de incubação que entre a pessoa levar a picada do mosquito contaminado e apresentar os primeiros sintomas, eles são amplos. Geralmente, ele pode ser de 2 a 4 meses. E tem relatos de pessoas com 10 dias que foi picado e já teve os sintomas. E tem pessoas com sintomas de calazar praticamente quase 2 anos depois da picada do mosquito. Mas uma média entre aparecer os sintomas é de 2 a 4 meses. Os sintomas do calazar é uma febre recorrente. Ela dura semanas, ela dura meses, mas ela não é contínua. Ela aparece, desaparece, aparece, desaparece. Outro sintoma bem característico é uma fraqueza, perda de peso, emagrecimento. Os exames de laboratório, a pessoa passa a apresentar uma anemia, palidez. Algumas pessoas em caso já um pouco mais avançado, não é o primeiro sintoma. O abdômen começa a distender, porque essa doença provoca um aumento de baço e de fígado. Então a pessoa, a criança, o idoso, começa a ficar com aquele barrigão.
a importância das pessoas perceberem logo de imediato, porque os sintomas, como foi falado aqui, doutora Cristina, são muitos, né? Que não para só em 1 ou 2 ou 3. São vários detectores que estão ali dando alerta para essa pessoa. Isso. Procura a unidade de saúde, procura o posto de saúde. E nós temos aqui mais uma pergunta, doutora Cristina. A pessoa ou o animal podem estar com a leishmania e não ter sintoma? Ela pode sim estar com a doença, com o protozoário e demorar a apresentar os sintomas. Inclusive, eu já citei no começo, que não é uma doença que o mosquito te pica e 2, 3 dias depois começa a apresentar sintomas. A média de aparecimento dos sintomas é de 2 a 4 meses. Eu quero complementar alguns sintomas que acabou passando, gente. Não é só esse, é amplo. Porque quando a gente fala desse protozoário, que é a leishmania, ele não é específico de uma área. A gente vai ver ele em vários sintomas. Quadro respiratório que não melhora. Paciente com diarreia. Gente, paciente com sangramentos, sem outras causas. Apresenta sangramento nasal, sangramento de gengiva, aumento do período menstrual. Por que a pessoa tem sangramento? Porque esse protozoário, ele mexe lá com a cadeia de produção de coagulação, ele baixa as plaquetas. Informações com a doutora Cristina de alta relevância para toda a população de Xinguara e região. Eu quero esclarecer para a população que o cachorro tem sintomas parecidos com os nossos. Isso, entendeu? O cachorro apresenta perda de pelo, queda de cabelo, uma secreção ocular, emagrecimento. Então, assim, os sintomas presentes em nós, também o cachorro vai ter os sintomas. Então, para que a população possa entender, o nosso telespectador, doutora Cristina, o cachorro é tão vítima quanto nós, não é isso? Isso, o cachorro é tão vítima quanto nós. Olha aí, que coisa... Então, o cachorro, ele não é responsável pela doença. É que se deixe bem claro ele é uma isso, vítima. Né? Uhum. Ah, muito bem. O responsável da transmissão da doença é o mosquito. Olha, e dando continuidade, como é o efeito do diagnóstico? Isso, o diagnóstico é feito através de uma coleta de sangue, tá? Uma amostra de sangue, para tentar, através da sorologia, comprovar se a pessoa está ou não com a doença, com o protozoário, o calazar. Além desse exame específico, é lógico que tem todos os outros exames para avaliar, naquele momento, qual que é o quadro clínico do paciente. Além do exame sorológico, quando há casos onde não se consegue comprovar através desse exame de sangue, tem a punção da medula. Porque você punciona a medula para tentar achar ali o protozoário. Mas de primeira linha, de primeira instância, é um exame sorológico. Queridos, informações aqui com a doutora Cristina, muito importante, de grande relevância para o conhecimento e informação para todos os nossos telespectadores. E nós temos aqui uma pergunta, em caso positivo, doutora Cristina, existe tratamento? Como ele é feito e se está disponível também na rede do SUS? Gente, em caso positivo, existe tratamento e ele é gratuito e ele está disponível pelo SUS. Inclusive a medicação do tratamento, ela já é disponível há muito tempo no nosso município. A gente já trabalha com ela há muito tempo, porque é a mesma medicação que a gente usa para tratar a leishmaniose cutânea, que é aquela das feridas. Então, Xinguara sempre tem e teve disponível o tratamento da leishmaniose visceral. Mas para que a pessoa tenha acesso ao tratamento, ela precisa, primeiro, procurar uma unidade de saúde. O médico da unidade de saúde vai pesquisar e ver se aquele paciente realmente está com um quadro de leishmaniose visceral. Porque quando a gente fala desses sintomas, desses quadros, a gente não pode esquecer que existe outras doenças que também cursam com todos aqueles sintomas que eu relatei.
Então tem que fazer diagnóstico diferencial. Não vai achar que é porque está dando febre há 3, 4 meses, é leishmaniose. Pode ser leishmaniose, mas existe outras doenças que tem que ser feito diagnóstico diferencial. E o que o nosso telespectador tem de entender é que, como disse com propriedade a doutora Cristina, porque de repente ela começa a sentir um emagrecimento, dor de cabeça, e de repente, doutora, como você disse, de repente é uma outra coisa, e não é o calazar, mas para você saber definitivamente se é uma coisa ou outra, é procurando realmente os postos de atendimento do nosso município, através da Secretaria de Saúde de Xinguara. Doutora, nós queremos agora agradecer pela sua participação, porque o próximo bloco vai estar conosco a Cristiana Araújo, que é a coordenadora de vigilância em saúde da cidade de Xinguara. E eu quero agradecer mais uma vez pela sua participação e as suas considerações finais. Obrigado, Marcelo, Mariana, é um prazer estar aqui, espero que a população tenha conseguido ganhar conhecimento e esclarecimento para que aqueles que realmente necessitem possam procurar a unidade de saúde e tentar esclarecer. Vamos para um rápido intervalo comercial e no último bloco vai estar conosco Cristiane Araújo. Me aguarde, daqui a pouquinho estamos de volta. Queridos amigos de Xinguara, estamos de volta com o último bloco da entrevista no programa Voz do Povo, o programa da família xinguarense. E agora aqui comigo para fazer o término dessa entrevista, que está tendo uma importância, uma relevância muito grande, porque é o cuidado com a saúde, principalmente esse bloco agora, nós vamos falar dos cuidados e como se prevenir para não ser acometido desse grande mal. Está conosco aqui a doutora Cristiana Araújo, enfermeira e coordenadora da Vigilância de Saúde em Xinguara. Cristiane, seja muito bem-vinda ao programa Voz do Povo. Obrigada, boa tarde. Boa tarde a você, Marcelo, e a todos os telespectadores. Em nome da Secretaria Municipal de Saúde, eu agradeço o convite para a gente ter a oportunidade de esclarecer, né, como nós estamos tendo, em relação ao calazar, né? Então, que é popularmente conhecido como calazar, que é a leishmaniose visceral. Ok, e olha, quem agradece somos nós. Mais uma vez, obrigado à Secretaria Municipal de Saúde por nos atender no momento assim de grande relevância, principalmente para levar informação para os nossos telespectadores. Cristiano, nós temos aqui uma pergunta: o que a população pode fazer, o que ela tem de fazer para ter definitivamente a prevenção da leishmaniose? É importante a gente esclarecer que a leishmaniose, ela não é uma doença nova, ela não é algo que surgiu há pouco tempo, ela talvez seja mais recente na região norte, porque ela já tem maior número de relatos na região nordeste, que é onde começou, mas na região norte ela já vem desde o final da década de 80, já tem casos na região norte. E ela começou principalmente no Tocantins e vem migrando, e vem descendo os municípios. Na nossa regional, os primeiros casos eles foram encontrados em Conceição do Araguaia e já tem relatos na maioria dos municípios, inclusive fora da nossa regional, né? No nosso estado já tem um bom número de casos e também registro de surtos em humanos. Então, assim, em Xinguara nós estamos tendo os primeiros casos agora em 2017, nós tivemos alguns relatos em 2008, mas a gente não encontrou o mosquito, então, o mosquito contaminado no caso. Então, possivelmente, pode ser que o caso que teve em 2008, ele não tenha sido adquirido aqui na nossa região. Então, mas agora de Xinguara, a partir de um relatório que a gente chama de o relatório entomológico, porque a entomologia é a parte da biologia que faz a pesquisa dos mosquitos. Então, foi feita uma pesquisa por biólogos, no caso do estado, né, a CESPA, veio até o município e fez um mapeamento. Então, no nosso município, nós encontramos em praticamente todos os bairros o mosquito palha, o flebótomo, que é conhecido como mosquito palha. Os únicos bairros em que nós não encontramos o mosquito foi no bairro do Marajoara 2 e do Tanaca 1.
Então, a gente entende que toda a nossa cidade está suscetível ao mosquito, porque tem em todo o município foi encontrado mosquito contaminado. Olha, doutora Cristiane, o que nos chama a atenção, pelo que você acabou de passar para o nosso querido telespectador do programa Voz do Povo, é que com essa, ou seja, em todas as pesquisas feitas, foi encontrado 2 setores que não estavam com mosquito. Ou seja, qual é a preocupação, qual é o dever de casa, doutora Cristiane, vamos dizer assim, que a população tem de ter? Como eu comecei a falar e acabei fugindo um pouquinho, a gente precisa conhecer o comportamento do mosquito. Então, o flebótomo, ele tem um voo baixo. E então ele voa no máximo aí 80 centímetros. Por isso, tão vítimas são os cachorros, que é onde ele encontra mais fácil. Ele se reproduz principalmente no lugar do humus. O que é isso? Aquele adubinho que fica na sombra. Então, o comportamento do mosquito ele começa a sua reprodução principalmente quando termina o período chuvoso. É nesse momento em que nós estamos tendo a maior reprodução do mosquito. Termina o período chuvoso, ele gosta do período da temperatura, do tempo está quente, mas ele não gosta de se expor tanto ao sol, ele gosta da sombra. Então, porque ele se reproduz ali naquele adubo. Entendeu? Então, assim, caem as folhas das árvores, forma aquele humus e é ali que eles se reproduzem. Então, é ali que eles gostam. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que evitar a reprodução deles. Então, o que a gente deve fazer para evitar essa reprodução do mosquito? Primeiro de tudo, né? Eu tenho que manter limpo. Eu tenho que evitar essa formação de adubo. Então, para que eu evite essa formação de adubo, eu devo, se possível, né, a gente orienta, se possível, vamos podar as árvores? Então, a gente vai podar as árvores. Então nós vamos cortar todas as árvores da cidade? De maneira nenhuma. Não é isso. A gente tem que diminuir essa produção de humus, essa diminuição do adubo. Eu não quero cortar minha árvore aqui no quintal. Deus o livre, um tempo quente desse eu vou cortar meu pé de manga? Não é isso. Mas mantenha limpo. Né? Isso a gente pode fazer para evitar a reprodução do mosquito. Porque assim, como você mesmo falou no momento em que falava com a doutora Cristina, o cão é tão vítima quanto a gente e ele serve também como um bloqueio natural. Porque se o mosquito encontra o cão com maior facilidade, é o cão que ele vai picar. Se eu não tenho cão, ele vai me encontrar. Porque a fêmea vai querer reproduzir e para ela reproduzir, ela precisa do meu sangue. Não, você falou uma coisa aí, Cristiane, que veio muito de encontro, porque está havendo em Xinguara, em algumas regiões da nossa cidade, uma especulação justamente se tratando da questão que você colocou. Porque agora eu plantei essa árvore há tantos anos e agora eu vou ter de cortar. Então eu quero dizer para a população que vocês estão ouvindo aqui, a doutora enfermeira Cristiane, coordenadora da Vigilância Sanitária em Xinguara, que fiquem tranquilos. O que se foi falado aqui é na poda dessa árvore, da limpeza na parte onde está o solo, não é isso, doutora? Isso. Diferente não é para você pegar uma motosserra ou machado e agora cortar a sua árvore, que realmente não vem ao caso. Que fique bem clara essa informação. Mas então, partindo aqui para a parte final, Cristiane, os cuidados que a população de ter, então, ela é iminente, né? Temos de ficar aí sempre na guarda, principalmente para não ser afetado por esse mal que é o calazar, né? Isso, a gente tem que trabalhar no controle do mosquito e a gente também pode observar o nosso cão. Se nós temos cachorro em casa, a doutora já citou os sintomas que eles podem apresentar. Eles podem apresentar a queda de pelo, o olho ficar secretivo, eles vão ficar emagrecidos, fica um cachorro fraco. Então, assim, nós também estamos disponibilizando o mesmo telefone do Disque Denúncia que foi utilizado no período do surto da chikungunya. O mesmo telefone, a população pode ligar, e ele vai ser disponibilizado aqui também, né? A população pode ligar e dizer
que tenha um cão do vizinho, seu cão mesmo, ligue para a gente que toda quinta-feira o veterinário com a equipe da Vigilância Sanitária e de Endemias, eles estão indo fazer a coleta para fazer o exame do cão. Então, assim, não é só o calazar que causa esses sintomas no cão. Por isso que a gente precisa fazer o exame. Então, assim, vai estar disponível e a equipe da Secretaria Municipal de Saúde está disponível para fazer esses exames e a gente quebrar a cadeia de transmissão do calazar. Olha aí, pessoal, realmente nosso tempo aqui, doutora Cristiana, ele passa muito rápido. Eu quero aqui agradecer você por ter atendido o nosso convite. Muito obrigado por essa participação. Os telefones estão nessa entrevista toda, vai estar disponibilizada no vídeo, justamente para que as pessoas possam buscar mais informação, porque o que eu pude perceber que existe uma complexidade muito grande com relação ao calazar. Mas o nosso muito obrigado e queremos passar para você as suas considerações finais. Mais uma vez eu agradeço ao convite. E, na oportunidade, eu peço para que toda a população se envolva na questão do combate mesmo à leishmaniose visceral. Nós precisamos entender que todos nós somos responsáveis pela nossa saúde. Então, se cada um fizer a sua parte, o fardo fica mais leve para levar, fica mais fácil para que nós possamos trabalhar juntos e melhorar de uma maneira significativa a saúde da população xinguarense. E olha, queridos, chega mais o final de um programa Voz do Povo. Quero aqui agradecer a doutora Cristina, agradecer também a Cristiane, coordenadora da Vigilância Sanitária, por ter nos dado informações preciosas. Eu tenho certeza que através dessas informações, a população, através do telefone que está no seu vídeo, você vai poder também buscar mais informações relacionadas a esse assunto que tem trago preocupação para todos nós, população de Xinguara. O nosso muito obrigado, fiquem todos com Deus. Amanhã, neste mesmo horário, estamos de volta com o programa Voz do Povo, o programa da família xinguarense.